Oi, oi, Raridade, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu preparei um espaço aqui virtual de um encontro entre Lisboa e Minas Gerais, no Brasil, para que a gente escute um pouco a experiência do Marcondes Araújo. Ele foi meu cliente no processo de coaching em grupo e vai contar para a gente um pouco esses benefícios. Recentemente ele foi aprovado em um concurso do TRF e também já está aí entre os primeiros colocados, 1,5% dos primeiros colocados de um outro concurso muito grande no Brasil, o STJ. E é uma pessoa que eu tive assim a imensa alegria de acompanhar nessa jornada. Ele já vinha de uma caminhada muito especial. Quando ele entrou em contato comigo, acessou esse serviço do coaching em grupo, eu percebi, por meio das partilhas e até mesmo do atendimento individual que a gente teve, que ele, na verdade, já aplicava várias técnicas por uma consciência intuitiva. Então, foi um cliente muito especial que eu via nos olhos dele o desejo de melhoria contínua, o foco necessário no processo de coaching, a realidade de se colocar em ação, de realmente se entregar no processo, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, Marcondes, em primeiro lugar, muito obrigada por ter acolhido, né, esse convite dessa entrevista. Acima de tudo, eu sempre te digo isso, né? Muito obrigada por ter confiado no meu trabalho. Você é uma pessoa, eu fico até emocionada. Você é uma pessoa assim que eu tenho muito carinho pela identidade que eu tenho também em relação à sua história, de muita superação, uma realidade de querer não só um crescimento pessoal, mas a gente sente dentro dos seus projetos de vida, não sei se você vai falar um pouquinho sobre isso, um desejo muito grande de uma consciência social, de um amor por sua família, que fez com que eu tivesse um carinho muito gostoso no seu processo de crescimento e em tudo que você partilhou comigo. Então, para mim é uma grande honra fazer parte dessa história, né? Sei que outros profissionais também te ajudaram, você também reconhece isso, eu acho muito louvável tudo isso em você, esse sentimento de gratidão. Estar aqui com você hoje é para mim muito especial. É como se fosse um degrau de muitas realidades, de muitos manifestos que eu fiz para a vida, de ajudar pessoas como você, tá? Muito obrigada. Tá. Mariela, eu quero também agradecer, né, essa oportunidade de ter podido estar com você e continuar a estar com você, né? A gente está sempre conversando, sempre partilhando algumas Continuamos em coisas. contato. Sempre. Dizer que foi muito importante, né, todo esse processo de poder partilhar aquilo que eu vinha sentindo, aquilo que eu vinha pensando, mas que com a sua ajuda, com a ajuda profissional, eu pude filtrar, eu pude decidir e agir da forma correta. Então, eu queria te agradecer, né, dizer que eu sou muito grato a você por todo esse tempo que a gente passou junto, trabalhando, vendo aquilo que poderia ser melhorado, vendo quais caminhos poderiam ser percorridos, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Gratidão mesmo. Muita gratidão. Então, uma das coisas que eu queria que você falasse para a gente, Marcondes, assim, o que tocar no seu coração é que eu vejo muito hoje, e claro, dentro de um mercado que são tantas informações, são tantas propagandas, são tantas, entre aspas, promessas, é natural que as pessoas comecem a ficar até um pouco cismadas. Será que esse investimento vale a pena ou não? É diferente de ouvir de uma pessoa que optou fazer esse investimento e por que valeu a pena. É sempre importante ter em mente que a palavra-chave é investimento. Não foi um gasto, porque gasto é aquilo que a gente... é aquele valor que vai e que não volta. Então eu investi em mim, investi no meu bem-estar, e eu me recordo que nas primeiras sessões, aquilo que a gente fazia era justamente verificar qual era o objetivo de cada um. E verificando quais eram os meus objetivos, eu verificava quais eram as possibilidades de atuação que eu tinha. Então, por que eu estava agindo? Por que eu estudava? Há muito tempo eu já estudava, mas os meus estudos não geravam o resultado que eu precisava. E quando eu passei do processo de coaching, eu verifiquei que haviam outras situações, havia outras circunstâncias que eu precisava me ater a elas, que eram questões
mais particulares, mais íntimas. Então eu precisava olhar para mim, olhar para os meus sonhos, olhar para a minha realidade, olhar para aquilo que eu objetivava, de onde eu vim, para onde eu quero ir, aonde é que eu estou e o que eu preciso fazer. Então eu vejo muito como uma soma. Eu tinha um pouco de conhecimento jurídico, porque vinha estudando para concursos, mas no meu dia a dia eu sempre fazia uma confusão. Então eu não me organizava bem, eu gastava muito tempo à toa. E no processo de coaching, eu aprendi que eu tinha tempo suficiente para estudar, mas que eu não administrava bem o meu tempo. Então eu gastava muita energia com Isso, eu coisas que estava não esperando eram você usar essa necessárias. expressão. Gastava muita energia com o que não estava acrescentando. Sério, eu gastava muita energia e me sentia mal porque gastava energia que eu precisava para estudar. Em consequência, eu não estudava e me sentia frustrado. E com Entrava num processo de muita cobrança também, né, Marcondes, que a gente Aham, identificou. exatamente. Então, eu me cobrava muito porque eu queria estudar muito. E aí, às vezes, eu estudava muito, mas não estudava com qualidade. E aí, Uhum. eu comecei a administrar melhor o meu tempo, né? Parar de procrastinar, parar de gastar tempo com coisas que não me acrescentavam em nada, só me deixavam mais aborrecido. E aí, isso possibilitou que eu estudasse, às vezes, em quantidade de horas, até um pouco menos do que eu estudava antes, mas com mais qualidade. Então, eu estava mais centrado naquilo que eu estava fazendo. Eu estava aonde eu estava. A minha mente Uhum. estava onde o meu corpo estava, porque muitas vezes eu estava estudando, mas a minha mente estava em outro local, então eu estava pensando em uma outra coisa. E aí eu aprendi a separar um tempo para cada coisa. Agora é o meu momento de estudar, né? Depois eu resolvo as outras coisas conforme eu havia programado. Então, por isso, para mim, valeu muito a pena, valeu muito esse investimento, porque eu aprendi a me organizar, né? A olhar para os meus sonhos e ver que eu poderia atingi-los se eu parasse de procrastinar, né? Que eu poderia já estar ali aonde eu almejava se eu fosse mais disciplinado, se eu fosse mais organizado. E nesse processo de estudo para concurso, a disciplina ela é bastante importante. Eu preciso estudar, mas eu também não preciso estudar o tempo todo. Eu preciso conviver com a família, conviver com os amigos, estar com a namorada. Eu preciso de lazer, né? Isso. Para que tudo aquilo que eu estudei seja sedimentado e eu saiba usar aquilo depois da melhor forma. E nesse último concurso mesmo, do TRF1, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, me recordo das sessões que a gente havia feito outro dia, e tudo isso me ajudou para que na hora da prova eu me mantivesse sereno e pudesse resolver as questões de forma tranquila, estar ali, manter a minha mente no mesmo local que o meu corpo estava, e por isso para mim valeu muito a pena. Esse equilíbrio emocional que o processo de coaching me deu. Eu também estava esperando essa parte que você falasse do lazer, porque uma das sessões que trouxe mais transformação na sua vida foi quando você conseguiu enxergar com muita clareza que você não estava se deixando ter momentos de lazer, momentos de descanso, que era para você estar com a família, com a namorada, passeando, você estava sempre com aquele sentimento, nossa, mas eu não devia estar aqui e tal. E aí, na hora que você conseguiu se desconectar disso, você viveu com muita profundidade esses papéis, né? O meu papel Exatamente. estudante, o meu papel namorado, o meu papel filho, o meu papel profissional. Você conseguiu identificar e colocar cada um dos papéis no seu lugar. Isso é o que traz a energia motora para fazer o que a gente precisa fazer no seu tempo, né? Foi muito legal você ter Exatamente. lembrado também dessa realidade do lazer, porque eu lembro que isso te tocou muito, né? Sim, era quase que uma autotortura, né? Eu tava. Mas era muito engraçado, entre aspas. Agora é engraçado, né? Porque eu já aprendi a lidar com isso. Já não faço mais. Mas eu me lembro que, de repente, eu tava no churrasco e aí, ali comendo carne, bebendo cerveja, e eu pensava, gente, eu deveria estar estudando, né? E aí, hoje eu entendo, não, eu não deveria estar estudando, agora eu devo estar aqui, né, compartilhando esse momento, vivendo com outras pessoas, acrescentando conhecimento, né, esse conhecimento que vem dos amigos, que vem da família, que traz boas emoções, que traz bons sentimentos e que são importantes
na hora de se fazer uma prova, na hora de estar ali no campo profissional mesmo. Não, e meu coração fica até quentinho quando eu escuto isso, porque a maioria dos meus clientes, em relação à prova da OAB e concurso, a maioria precisavam cuidado daquilo que era indireto, entendeu? Sim. Então é muito importante a gente estar falando sobre isso. Tem muita gente que entra nessa noia, nesse ciclo de autossabotagem até mesmo, porque aí acaba não estando presente no momento quando precisa estar. E o estudo começa a ter um gosto amargo. E aí cada vez mais vai ficando mais difícil estudar, cada vez mais vai ficando mais difícil assimilar a matéria, a pessoa lê, mas não grava. Por quê? Porque vira uma tortura, como você falou. Exatamente. É sempre bom esse equilíbrio, né? Entre aquele objetivo que se pretende atingir e a vida pessoal. E eu, até fazer um acréscimo, que eu me lembro muito bem das sessões e sempre procuro relê-las para manter sempre acesa essa chama. Essa Que é quando chama. a gente... Exatamente. Que é quando a gente falava dos sonhos que eu pretendia atingir com o meu concurso. E eu partilhei com você da questão do meu avô, né? E teve o broche que ele me deu, que é esse broche aqui, que eu estou usando agora, e que Foi sua eu âncora, sempre... né? Exatamente. E que eu sempre uso antes das provas, até porque no dia da prova não pode entrar com nada de metal, mas que eu procuro manter, estar comigo durante todo aquele dia para me relembrar dos objetivos que eu tenho, o que eu vou alcançar com aquilo que eu estou fazendo. Uma outra parte que a gente vê muito nítido no seu processo é isso, né, Marcondes? O estudo passou a ter sentido quando você começou a visualizar o que ele traria para a sua vida. Então, não é Exatamente. mais estudar por estudar, mas você começa a entrar na energia de que isso aqui que eu estou fazendo agora vai me trazer o que eu desejo alcançar. É uma realidade de Ressignificar. planejamento para alcançar algo que é concreto. Muita gente escolhe estudar, mas vive no abstrato. E aí tem a sensação de que aquele estudo não está trazendo nenhum fruto, né? E não é bem assim. Na verdade, é um tempo de dedicação. E quando você se conecta com o que esse tempo de dedicação vai te trazer, aí a energia do estudo muda completamente. A gente vê isso com muita clareza no seu processo, né? Exatamente. É dar um novo significado, né? Dar um novo sentido para aquilo que eu já vinha fazendo, por exemplo. E uma outra parte que eu lembro do seu processo, que eu acho que convém a gente falar nesse momento, é o quanto você se entregou quando a gente falou para entrar na energia de atingir o objetivo. Recortes de jornal, do carro que você queria, né, das viagens que você gostaria de fazer, do que você gostaria de estar vivendo dentro do seu ritmo de vida, né, o que você gostaria de oferecer para sua família. Sempre me chamou a atenção em você, Marcondes, o quanto você se entregou a isso. Para algumas pessoas que ainda estão com um processo de muita rigidez, às vezes elas não se entregam a esse lúdico, sabe? De fazer um quadro dos sonhos, de cortar figurinha do jornal mesmo. E eu me lembro com muita clareza o dia que você compartilhou com a gente, né? No grupo que a gente tem no WhatsApp, de como que era o que você desejava alcançar, assim. E é magnífico ver você dando esses passos em direção a tudo isso, que você entrou na energia do concreto. Aquilo já era concreto para você, era uma questão de tempo. Era me imaginar já ali naquele local, né? Começar já a sentir e já viver um pouco daquilo que eu objetivava. E isso tudo fez com que o meu estudo se tornasse mais leve, mais prazeroso, rendesse mais e me trouxesse mais calma para minha própria vida pessoal, né? Então eu estava ali conciliando as duas coisas. A minha vida pessoal passou a ficar mais tranquila, mais leve, porque eu me cobrava menos também. Em compensação, meu estudo começou a andar melhor, né, a se desenvolver de uma forma melhor, porque tinha para mim um novo significado. E durante o processo, o que você identifica assim que foi mais transformador para você em questão de hábitos? Sim, a questão de eu estabelecer as metas. Então, quais eram as metas que eu precisava atingir num período mais rápido, num período médio e a longo prazo? E aí, visualizar o que eu precisava fazer, que eu estava, num termo popular, a gente diria enrolando, né? O que eu estava procrastinando para fazer
e aquilo que eu não fazia ficava como que pairando na minha mente, né? Então eu tinha que fazer determinada coisa, não fazia, e aquilo ficava aqui. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então eu sentava para estudar e me recordava daquilo que eu devia fazer e não fazia. Que não E aí tinha a ver com ficava aqui. estudo, não é isso? Exatamente. E aí eu não centrava no estudo. E durante as sessões a gente trabalhou essa questão de vamos estabelecer algumas metas. E aí eu lembro, né, eu fiz a minha lista daquilo que eu deveria fazer, fiz, senti que a minha mente ficou mais livre, mais disponível, que eu fiquei mais leve para poder estar ali naquele meu momento de estudo e senti o meu estudo fluindo por causa disso, de bombasta, de vencer aquilo que eu precisava vencer, de fazer aquilo que eu precisava fazer. A questão das missões também, da missão, de entender qual era a minha missão, porque quando eu sei aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu sou vocacionado a fazer, eu perco menos tempo com aquilo que eu não sou chamado a fazer. Nossa! Então, se eu tenho uma Vou até determinada... anotar essa. Vai virar um post depois. Passar no concurso dos meus sonhos. E dentro daquele concurso, no exercício daquele cargo, auxiliar determinadas pessoas a resolverem seus problemas, e em contrapartida eu também realizaria os meus sonhos. Aquilo que eu visualizava que não me levaria aquilo, pelo contrário, que me prejudicaria, eu deixei de fazer. É claro que tudo isso é um processo que De a gente precisa autoconhecimento. entender. Exatamente, de autoconhecimento, porque é claro que na vida da gente nem tudo vai te levar para o seu sonho, né? Algumas coisas são necessárias serem feitas no dia a dia, mas algumas a gente tem a opção de não fazer. E procrastinar, por exemplo, na minha realidade, procrastinar era algo que eu não precisava fazer e que eu não deveria fazer. Então, se eu tenho algumas atividades para fazer, se eu tinha algumas atividades para fazer, elas deveriam ser feitas o quanto antes, para que o meu tempo fosse liberto, né? Que eu tivesse uma quantidade maior de tempo livre para o meu estudo, para me dedicar ao meu sonho, para chegar onde eu queria chegar. É interessante você falar de sonho quando você lembrou da missão. Você consegue enxergar hoje, depois desse exercício, né, depois da sessão de identificação de missão, que o seu sonho caminhava junto com a sua missão, né? Eles se integram. É mais ou menos isso, né? Sim. Quando você fala dos dois juntos, é porque você hoje reconhece que um leva ao outro, né, num ciclo que se autoalimenta, né? Exatamente. E ao se autoalimentar, isso acaba me dando mais força, né? É como se fosse um fogo, tem um fogo que gerasse mais fogo. É uma vontade que gera mais vontade. Essa frase, eu não me recordo agora de onde eu ouvi ela, mas é uma alusão a uma passagem bíblica, acho que é da sarça, do fogo ardente. Ah, sim, Quanto da mais sarça. fogo consumia, mais fogo gerava. Uhum. Então, quando a gente está em um caminho diferente de conciliar, de fazer essa conciliação, é como se o fogo gerasse algo ruim. Então, o fogo está gerando cansaço, por exemplo. E aí, quando você consegue conciliar a questão emocional, conciliar os objetivos profissionais com os pessoais, fazer toda essa junção do profissional com o pessoal, tentar conciliá-los, levá-los para o mesmo caminho, então gera satisfação, e a satisfação é como se fosse um combustível para continuar naquele caminho. Gera gratidão, né? Gera essa vontade de continuar fazendo aquilo que você está fazendo. É um fogo que não consome, né? Que não gera cinzas, mas que gera mais fogo, que gera mais energia, que é combustível. Ai, Aquilo que que lindo impulsiona, leva mais isso! adiante. Você não vai fazer chorar, não, né? Porque você acabou de descrever um dos valores do Anima Coaching. Exatamente essa coragem de pagar o preço pelo que a gente deseja alcançar. Então, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de missão, quando a gente fala de vida, o que a gente está partilhando aqui hoje é a sua vida, Marcondes. Então, quando eu escuto a partilha de vida de alguém e consigo ver que ela trouxe tanta transformação assim por meio do meu trabalho, essa descrição que você fez do fogo é o ânima, é essa alma, sabe, que alimenta a gente
ao mesmo tempo a gente consome um pouco dela cada vez que a gente se entrega num projeto, mas isso se é visto como algo que gera energia, não é um consumo para perder, é um consumo para gerar ainda mais energia. Às vezes eu vejo que as pessoas sofrem muito quando se dedicam a algum projeto e não vê que ele acontece no tempo que a pessoa quer que aconteça, e aí isso começa a gerar uma angústia, e algo que é muito importante a gente lembrar é que quando a gente está realmente determinado a fazer algo que faz sentido para a gente, né, que é algo que a gente realmente deseja alcançar, quando a gente se coloca a caminho, isso traz mais vida. O que faz as pessoas perderem muito da energia pelo caminho é quando elas começam a procrastinar, quando elas começam a desistir, quando elas começam a deixar para lá, quando elas começam a falar, não vou conseguir. Agora, nesse momento, me veio aquela imagem que a gente vê muito na internet, o carinha furando. Eu mandei essa imagem. Uhum. Não é? Uma estacazinha furando, e ele já está ali pertinho de chegar no outro lado, quando ele está falando que não dá mais. Foi muito legal essa analogia que você usou, essa figura que você usou do fogo, porque é bem isso mesmo. E a nossa alma, ela precisa encontrar esse sentido de como se consumir sem perder a energia que ela coloca para aquilo que ela está se consumindo, né? Eu achei muito legal isso que você falou. E no pós-processo, porque o coach não é para sempre, né? Uma coisa que eu acho que é bom a gente esclarecer é que um processo de coaching, ele tem início, meio e fim, para que a gente tenha ali clareza do quanto tempo o profissional coach vai acompanhar a pessoa lado a lado. Mas chega uma hora que a gente precisa desmamar, né? É uma realidade que não é para ficar durando para sempre. O que você viu que trouxe maior transformação como consequência desse processo depois do programa que, no caso, você contratou, terminou? Para mim, o mais importante foi o autoconhecimento, né? Identificar aquilo que eu tinha como... Foi uma das sessões que a gente fez. Identificar quais eram as minhas forças, quais eram as minhas fraquezas e sempre mesmo me recordar da missão, né? Qual que é a missão do Marcondes? A missão do Marcondes é essa. Então, eu preciso estar sempre em contato, sempre relendo. Eu, pelo menos, gosto bastante disso, de sempre reler, né? Ver ali qual que é o meu perfil, o que eu preciso fazer para que eu não caia no esquecimento, para que eu não esqueça daquilo que eu preciso fazer. Porque a nossa vida, pelo menos atualmente, ela tem sido muito dinâmica, é uma coisa muito rápida, tudo, né? O tempo todo sempre alguém esperando você fazer alguma coisa, agir de determinada forma. E tudo aquilo que, de repente, as pessoas exigem de nós pode nos levar a uma certa confusão. Então, chega um determinado momento que você parece um pouco desnorteado, né? Você não sabe para onde vai. Aí você para, dá aquela respirada, se recorda de tudo aquilo que você viveu, de todo o seu processo de coaching, o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer menos, o que eu preciso deixar de fazer, o que eu preciso investir. Então, quais são os seus valores, né? A gente fez a de valores, são os meus valores? Isso. Quais são os valores que eu tenho e que me são caros e que eu preciso estar sempre atento a eles nas minhas relações, tanto profissionais quanto pessoais, para poder discernir qual situação que eu preciso optar por ela ou abrir mão dela e assim me sentir mais satisfeito e assim me sentir mais grato e continuar caminhando. E manter sempre viva essa chama que me impulsiona, né, que nos leva para frente mesmo. Uma coisa importante dos valores, que eu acredito que você faz esse exercício até hoje, é identificar o quanto eles interferem nas nossas tomadas de decisão. Então, exatamente. A tomada de decisão depois de um processo de coaching, ela é diferente, não é? Exatamente, bastante diferente. Porque se eu identifiquei que o meu valor, que determinados valores para mim são caros, então não compensa para mim investir em determinada situação. Então não compensa para mim me desgastar ou viver uma realidade que não é compatível com algum dos meus valores, porque aquilo vai me aprisionar, porque aquilo vai me deixar mais triste, porque aquilo fará com que eu gaste mais energia, ou melhor dizendo, que eu desperdice energia.
Agora, quando eu identifico os meus valores e visualizo eles com facilidade nas situações do dia a dia, aí eu me sinto mais tranquilo para agir, mais confortável, me sinto mais motivado, mais com um bem-estar maior para estar ali, para fazer aquilo ou para deixar de fazer determinadas coisas também. Ou seja, você consegue viver mais autenticidade, né? Exatamente. Nesse processo de estudar, é muita coisa que se precisa estudar, que a gente precisa rever o tempo todo, é muita coisa nova todos os dias, e isso às vezes deixa a gente um pouco cético, já que a gente falou muito de fogo hoje, né? De sempre verificar se como é que tá o fogo, né? O fogo tá aceso, tá bom, ou tá ali naquelas brasinhas já que você precisa chegar, soprar, e soprar, colocar mais, né, mais lenha e fazer com que ele reacenda e com que ele se mantenha vivo e, se mantendo vivo, me aquecer, gerar combustível e ir para frente. Quando você fez a prova, o processo já tinha terminado. E aí você falou que fez um exercício antes da prova, né? Na noite anterior à prova. Você pode descrever um pouquinho como que a técnica do coaching te ajudou a fazer esse exercício? Eu me recordo que na noite anterior eu já estava na cama, né, deitado para descansar, e eu me recordava da paz, da tranquilidade que as sessões me traziam. Tudo isso, eu refletia sobre tudo isso, né? Por que eu estou aqui hoje? O que eu preciso fazer amanhã? Como eu preciso estar amanhã? Amanhã eu preciso estar bem. Amanhã eu tenho uma oportunidade de atingir aquela meta que eu estabeleci, aquela meta que eu me dediquei a ela. Então eu preciso hoje me desligar de tudo aquilo que possa tirar minha atenção do que é o meu sonho. Então foi exatamente esse o exercício que eu fiz na noite anterior. De olhar para o Marcondes, ver tudo aquilo que o Marcondes já havia passado, todos os períodos de estudo, todas as noites de estudo, madrugadas de estudos, dias de estudo, e tentar usar toda essa força para me motivar mais ainda e não me pressionar, porque às vezes nesse processo de estudo a gente acaba fazendo aquilo que você comentou antes, da autossabotagem. Então, ao invés de você se tranquilizar, você acaba se pressionando e dizendo, nossa, eu estudei tanto, amanhã eu preciso estar bem, amanhã eu tenho que tirar uma nota boa. E aí a cobrança acaba fazendo com que na hora da prova a gente tenha um branco, né? E as energias, os sonhos precisam atuar em sentido contrário. Então, no dia anterior, eu peguei todos os meus sonhos, conversei com eles, né? No outro dia a gente teria uma oportunidade de concretizar, né? De tornar palpável tudo aquilo que eu já havia almejado, tudo aquilo que eu sentia no meu coração, tudo aquilo que era um valor para mim e que me levaria para onde eu queria estar, para onde... E depois vocês foram lá todos juntos, seus sonhos e você, que é um integral, que foram lá juntos fazer essa prova e arrasaram. Exatamente. E aí, na hora da prova, como se diz, na hora da prova, todo mundo tranquilo, todo mundo em paz, né? Sem nenhuma pressão. Pelo contrário, fazendo devagar, sempre recordando que aquele momento era um momento de oportunidade, né? Não era um momento de pressão, não era um momento de cobrança. E a cada questão que eu resolvia, que eu fazia e que eu sentia que eu sabia a resposta correta, que eu respondia com firmeza, aquele sentimento de gratidão, né, por estar ali, por ter a oportunidade de estar naquele local, que muitas pessoas poderiam, né, que muitas pessoas queriam estar ali, mas ali estava eu. Então é como se você também se enxergasse como representante de outras pessoas que desejam. Você chega à conclusão de que você precisa ser grato a todas as pessoas que te levaram àquele momento, a todas as situações que te levaram por aquilo, né? A todo o investimento que você fez e que permitiu você viver aquilo. Uau! Seu senso de contribuição altíssimo, né, Marcondes? Que a gente sempre viu presente na sua vida, assim. Né? Então, Mariela, a gente sempre que a gente conversa, a gente sempre usa bastante essa palavra, né? Que eu gosto muito, que é gratidão. A gente precisa ser grato. Ninguém chega a nenhum lugar sem a ajuda de alguém.
né? Ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Para chegar nessa aprovação do TRF1, eu contei com ajudas assim que eu não posso enumerar, né? São várias e várias pessoas. Então, por exemplo, eu posso citar por alto os meus pais, né? Então, a minha mãe, que foi uma empregada doméstica, que lavava, que passava, que cozinhava enquanto eu estudava. Meu pai, que trabalha no campo. Então, o meu avô, que faleceu antes, né? Antes de ver esse sonho ser concretizado, mas que certamente está feliz e que foi um grande, assim, uma grande razão para eu ter vivido tudo que eu vivi, né? É um grande exemplo para mim, vai ser sempre um grande exemplo, né? O Rochinho tá aqui. E como eu já havia partilhado, né? São muitas pessoas, né? Esse processo que a gente viveu foi um processo importantíssimo para mim, mas muito importante mesmo. O trabalho que eu desenvolvi com você, aqui através do coaching, o processo que eu vivi que eu realizei junto com o João Marcos também, tudo isso contribuiu bastante. Então, chegar aqui hoje nesse concurso, saber que foi aprovado, que agora é só aguardar a nomeação, as outras coisas que eu realizei também em razão do processo de coaching, tudo isso me dá um sentimento de gratidão, saber que eu não cheguei sozinho, que várias pessoas contribuíram e que essas pessoas também são merecedoras do meu agradecimento, né? De eu me voltar para elas e dizer, olha, muito obrigado, né? E Oh, meu sempre Deus. exercitar e sempre exercitar a generosidade, né? A gente vive um mundo muito, mas muito egoísta mesmo, em que às vezes as pessoas querem ganhar, mas não querem dar, né? Todo mundo quer só ganhar e às vezes acaba não ganhando porque não sabe dividir. Então, algumas coisas na vida, quanto mais a gente divide, parece que mais elas se multiplicam, né? Então, eu sou muito grato a você, sempre te falo isso, né? Sempre agradeço, sempre falo muito, mas muito obrigado mesmo, porque contribuiu muito. Faria de novo e farei de novo, sempre, 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 sem pensar duas vezes, porque caminhar é muito difícil, né? Investir em sonhos é muito difícil. E quem tenta fazer isso sozinho, né? É complicado. Vamos, Porque vamos até já fazer um exercício aqui de troca de crença. Não vamos falar que é difícil, né? Vamos reconhecer que é desafiador. Na verdade, a gente está reconhecendo aqui que a gente precisa se colocar em ação. O que muita gente faz e depois fica murmurando, ou depois se arrepende de ver que o tempo passou tão rápido e que as coisas não mudaram e tal, é o quê? É agradável estar na nossa zona de conforto, né? Exatamente. É muito agradável, é tentador a gente continuar ali, é quentinho. Então, se colocar a caminho é desafiador, mas tendo um sentido na caminhada, aí a gente começa a ver o gostoso dos passos, né? Que é gradual, é como subir uma escada, é como subir, é alcançar um novo nível, é como um jogo de videogame, vamos dizer assim, né? A gente Exatamente. passa de fase, e aí cada vez que a gente passa de fase, por mais que tenha sido desafiador, a gente vai ficando mais forte, a gente vai ficando mais poderoso, né, para encarar o chefão. E fazer as coisas sozinho também é muito triste, né? É sempre bom a gente ter pessoas por perto. E pessoas queridas, pessoas que a gente gosta, pessoas que sempre tiram da gente um bom sorriso, que fazem com que as coisas sejam mais leves, né? Que tiram um pouco do fardo. Nossa, você precisa fazer determinada tarefa, pode ser difícil, mas tem alguém ali que te dá apoio, que te dá algumas ideias, que te dá dicas, que diga, né, que se volta para você e fala, não, continua, você está no caminho certo. É isso mesmo, continue investindo. Então, é melhor caminhar em grupo, é melhor caminhar com outras pessoas. E, ao chegar naquele objetivo, sempre ser grato,
sempre ter essa generosidade de dizer, olha, eu cheguei aqui com o auxílio dessas pessoas, de várias pessoas, de algumas que a gente às vezes nem consegue nominar, né? Uhum. E assim, agora para a gente terminar, você quer deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo? Recomenda o coach? O que você gostaria de falar, concluindo esse nosso momento de partilha? Concluir que valeu muito a pena, né? Como eu acabei de dizer agora, eu sou muito grato por tudo aquilo que a gente viveu em grupo, pelas sessões que a gente realizou, por aquilo que eu precisava descobrir em mim e que eu não descobria, porque eu precisava que você e que os outros que estavam no grupo me ajudassem a descobrir, né? Como eu acabei de falar, é melhor caminhar em grupo, é melhor caminhar com auxílio de outras pessoas, porque no processo você ouve alguém trazer uma história de vida dela, e aquilo se encaixa em determinado momento na sua própria história de vida. Eu preciso estudar, mas não vou parar de viver para estudar. Eu estou estudando, eu ouço aqui uma história de vida, que foi o que aconteceu durante o coaching grupo. Eu escutei algumas histórias de vida. Aquelas histórias de vida trouxeram para minha vida uma nova realidade. Então eu me despertei para algumas questões que antes eu não havia me atentado a elas. Eu compartilhei um pouco daquilo que era sonho meu, daquilo que eu fazia, daquilo que eu almejava, de tudo aquilo que eu pensava, e ouvi bastante, né? Disse bastante também. E toda essa troca é muito válida, muito contribuiu para chegar aonde eu cheguei, muito contribuiu para que eu não pare, para que eu continue caminhando, né? Porque são várias as metas, são vários os sonhos, todos os dias as metas se renovam, A novos vida é sonhos. cíclica, né, Marcondes? Exatamente, novos sonhos a gente acaba por descobrir, e o processo de autoconhecimento também foi bastante importante, né? Sempre olhar para mim, e foi uma coisa que eu fiz nesse período, que foi de me cobrar um pouco menos, né? De entender que eu precisava viver outras realidades. E isso foi muito, mas muito válido mesmo, e eu sou bastante grato por isso, porque eu compreendi algumas realidades da minha vida que eu estava passando despercebido por elas. Eu aprendi a não me fechar, a não estar restrito, mas valorizar os momentos de convívio, saber quais momentos eram para o estudo, né, e de repente, de forma carinhosa, demonstrar para as pessoas que aquele era o meu momento de estudo, né, e que depois eu teria um momento de convívio social, familiar, e o equilíbrio emocional também, que é bastante necessário nessa caminhada, que foi o que eu já partilhei um pouquinho no início, que para mim foi identificar minha missão. Então, no processo de coaching eu descobri que eu estudava, mas aí eu estudava, por exemplo, para chegar a um cargo público. Mas aquele cargo público, ele traria para mim algumas coisas que Com a sua correspondem com missão. os meus valores, com a minha missão. Então, eu estudo pensando que se eu chegar naquele cargo público, eu posso ajudar uma pessoa. Então, eu posso tornar a vida de alguém melhor. Então, isso para mim foi muito importante e fez com que o meu estudo se tornasse mais leve, mais prazeroso, mais grato, mais eficiente, e trouxe o resultado que eu esperava, né? Aprovado em um concurso, e certamente outros tantos virão, se Deus quiser, até que eu decida que aquele, né, que, como diz aquela música, pois bem, cheguei, né, quero ficar bem à vontade. Pois bem, cheguei. Quero ficar Exatamente. bem à vontade. Adorei. Marcondes, muito obrigada, tá? Muito Eu que te obrigada por agradeço. compartilhar a sua história. Eu honro a sua história. Recebo sempre com muito carinho tudo que você partilha comigo e que agora vai estar na rede mundial de computadores, é assim que fala? Exatamente. A rede, né, que a gente não sabe até onde essa mensagem vai chegar, mas que E chega a provavelmente muitas quem pessoas. chegar até ela é porque precisava ouvir um pouco da sua história de superação,
agora, nesses últimos minutos, eu queria lembrar algo que me emocionou muito. Eu não consigo lembrar se foi numa sessão individual ou se foi numa sessão em grupo, mas eu lembro que foi um exercício de visualização que a gente fez para você entrar em contato com a sua força interior. E eu me lembro que você partilhou depois com a gente, que você se enxergou nas condições que você tinha de estudo num determinado momento da sua vida, que era mais difícil do que o que você estava enfrentando, que você enfrentava o tempo, enfrentava as condições, enfrentava a questão até mesmo meteorológica, vamos dizer assim, e que é um exercício que a gente faz no coach de visualização, né? E você conversou com essa pessoa que era muito determinada, mesmo diante dos obstáculos, você sentiu que precisava se reconectar com aquele Marcondes, porque é isso que faz sentido esse trabalho, é ajudar as pessoas a enxergarem que, na verdade, não é fora que a gente deve procurar as nossas respostas e os nossos instrumentos, é dentro, né? Isso me faz lembrar Santo Agostinho. A gente só se aquieta quando a gente conversa com o que está dentro da gente e, de uma certa forma, ajudar pessoas a se reconectar com sua essência é que faz esse trabalho fazer sentido para mim. Aqueles coaches que realmente reconhecerem que essa é a nossa missão, eles ainda têm muito pela frente, porque eu enxergo a gente num novo tempo social em que as nossas consciências estão se abrindo para muitas realidades que antes estavam fechadas e, de uma certa forma, esse tipo de trabalho, eu honro muito todos os profissionais dessa área que fazem isso com seriedade, com entrega, com carinho, com amor. Então, essa mensagem é para eles também, né? Se revigorarem, se alguém deles estiver nos ouvindo, que o nosso trabalho faz mesmo sentido na vida das pessoas, né? Isso é uma missão de vida. E obrigada mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez Desde por João poder Pinheiro, partilhar. Minas Gerais, Brasil, e eu aqui em Santa Clara, Lisboa, Portugal. Mais uma vez a internet nos unindo, né? Porque é importante também falar que esse trabalho que você partilhou foi todo feito online. E Todo como a online. gente pode ver por meio do seu depoimento, não existe barreira dele acontecer de forma online. Então, o importante é a conexão entre as pessoas. Se é uma conexão física ou virtual, hoje em dia a gente não tem mais esse problema, né? Estamos aqui Não em mesmo. fusos horários diferentes, estou a 4 horas de você, mas estamos Exatamente. aqui juntos, né? É o que a internet nos proporciona, o que a tecnologia nos proporciona, e eu agradeço muitíssimo por sua disposição de estar aqui partilhando a sua história conosco, tá? Eu Muita que agradeço gratidão pela mesmo, oportunidade. muita gratidão e ânima para todos nós. Ânima. E para você que ficou aí até esse finalzinho, deixa aqui os meus contatos, se você quiser entrar em contato comigo. Em breve nós começaremos uma nova turma de coaching grupo e você também pode fazer o processo individual, se esse é o que reverbera mais no seu coração. Então é só você deixar sua mensagem, entrar em contato comigo pelas redes sociais e eu terei muito prazer de apresentar para você como funciona esse trabalho, como funciona o método Ânima, tá bom? Um beijo, gratidão. Marcondes, boa noite. Paz e bem. Boa Paz e noite. bem para Paz e todos que bem. nos escutam. E muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.